Oi, gente, bom dia! Hoje a gente vai falar então sobre algo muito importante na maquiagem, que é as sobrancelhas. Sobrancelha eu sempre falo que é a moldura do nosso rosto, porque ela traz emoções. E vocês vão aprender hoje como que a gente traz emoção através das sobrancelhas, qual a emoção que cada formato de sobrancelha traz. E eu vou ensinar também uma dica prática para vocês fazer o preenchimento das sobrancelhas, tá? Porque é algo que muita gente tem dúvida e que realmente é muito chamativo na maquiagem. Eu digo que uma das coisas mais chamativas na maquiagem é as sobrancelhas, principalmente agora nesse período em que a gente usa máscara e aí ficam os olhos e as sobrancelhas à mostra, tá? Então vamos começar nossa live hoje, agora pontualmente 8h57 da manhã. Toda segunda e quinta-feira temos live aqui no Instagram sobre isso, sobre maquiagem com vários assuntos diferentes. Oi Mari, bom dia, tudo bom? E eu já vou começar, gente, mostrando algumas imagens aqui pra vocês de sobrancelhas, tá? Ó, eu peguei uma mesma imagem de uma pessoa e coloquei algumas sobrancelhas em cima, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Esse é um formato de sobrancelha arqueada. E qual a emoção que sobrancelha arqueada traz? Quero que vocês olhem para essa imagem e consigam perceber isso, que ela traz um ar de mais maturidade, um ar de mais empoderamento, sabe? Quando a gente veja uma mulher que ela é com a sobrancelha mais arqueada, é essa impressão que a gente tem de uma mulher mais madura, de uma mulher mais empoderada, de uma mulher mais alegre por vezes. Porque quando a gente é criança, as nossas sobrancelhas, elas têm a tendência de vir mais aqui para baixo, de não esse ponto alto aqui não ser tão relevante. Por quê? Porque isso traz imaturidade. Mas quando a gente vai ficando mais adulta, a gente já vai começando a ter esse arqueado da sobrancelha mais levantadinho. Isso traz um ar de mais maturidade para a mulher. Então, quem tem as sobrancelhas arqueadas é essa impressão que traz. O que eu vejo nos meus atendimentos é que a maioria das mulheres querem ter essas sobrancelhas arqueadas. Porém, ela traz esse sentido. Se é uma pessoa que quer aparentar um pouco mais doce, ou até um pouco mais rude, um pouco mais inexpressiva, um pouco mais poderosa, eu já não aconselharia a fazer as sobrancelhas arqueadas. Porque não vai trazer esse aspecto, aquilo que a gente quer. A gente busca algo na maquiagem e por não conhecer o que esse algo traz de emoção, a gente às vezes acaba errando. Então, se tu quer trazer esse ar de mais maturidade, um ar de mais alegria, um ar de mais empoderamento, as sobrancelhas arqueadas são as mais indicadas, tá? Que essa sobrancelha que começa aqui, ó, ela já começa a ser arqueada aqui, ó. E vai subindo, tem esse ponto alto e ela desce um pouquinho. Isso é sobrancelhas arqueadas. E agora eu vou mostrar aqui uma outra sobrancelha, que é as sobrancelhas retas. Ó, essa aqui, sobrancelhas retas. Quem tem esse formato de sobrancelha, não é só quem tem, a gente consegue transformar com maquiagem nosso formato de sobrancelha, tá? Esse formato, ele traz um ar de mais inexpressividade, um ar de mais apatia e um ar de mais autoridade também, porque essa sobrancelha está muito relacionada às sobrancelhas masculinas. Os homens geralmente têm as sobrancelhas mais retas e mais próximas dos olhos, isso dá um ar de mais autoridade, um ar de mais apatia e de inexpressividade. Então, assim, o meu conselho é, se por exemplo tu vai, sei lá, dar uma palestra onde tem a plateia cheia de homens, por exemplo, e tu quer passar esse ar de mais autoridade, eu já aconselharia a tu fazer a sobrancelha mais reta, porque isso vai trazer mais autoridade pra ti. Eu sei que às vezes a gente não olha assim pra sobrancelha e diz assim, nossa, essa pessoa parece ter autoridade, porque é o nosso cérebro que faz todo esse processamento, sabe? Porque o nosso cérebro, eu já expliquei várias vezes pra vocês, né? Ele interpreta linhas, e essa linha reta, linha inclinada, linha curva, cada uma tem um sentido, né? Isso eu explico muito no meu curso online. Mas só dando um aparato aqui pra vocês. As linhas retas, elas trazem um ar de mais autoridade. Então, quando o cérebro veja uma pessoa que tem linhas retas, que seja sobrancelha, que seja formato de olho, que seja a boca aqui um pouco mais reta, ele interpreta como aquela pessoa tem mais autoridade. E agora eu vou mostrar também
um outro desenho aqui, que é da mesma pessoa, com as sobrancelhas mais curvas. A sobrancelha curva, por vezes, ela se confunde com as sobrancelhas arqueadas, porque ela sobe um pouquinho aqui em cima. Mas ela tem uma diferença, porque a curva, ela faz bem essa curvinha. A minha, naturalmente, ó, ela é arqueada. Porque ela começa aqui, ó, e ela faz esse ponto alto e desce. A curva não, ela faz essa curvinha. E qual a emoção que a sobrancelha curva traz? Ela traz um ar de mais doçura, um ar de mais romantismo, é uma pessoa mais delicada, né? Vocês conseguiram perceber a diferença dessa última para a primeira, para a segunda imagem? É a mesma mulher, porém eu apenas alterei as sobrancelhas dela. Como isso é muito importante. Sobrancelha é algo que chama muito a atenção, muito marcante. E só que tem que tomar um cuidado com sobrancelhas que seja arredondadas, assim, curvas, porque se tu fizer uma sobrancelha curva que vai muito lá em cima, deixa eu só tentar fazer com a minha aqui, deixa eu tirar essa. Ó. Deu. Ó, se eu levar a minha sobrancelha lá em cima demais, não sei se vai dar pra fazer aqui. Eu vou trazer um ar de mais espanto. Ó, olha como tá bem mais alta. Se eu levar muito a minha sobrancelha, vai dar um ar de que eu tô assim, assustada. Porque quando a gente tá assustada, a gente fica assim, né? E aí, se tu levantar a sobrancelha demais, ó, vai dar a impressão que tá sempre com cara de assustada. Claro que isso levanta o olhar e tudo mais. Porém, tem que tomar esse cuidado, tá? Gente, por que que é muito importante a gente conhecer a nossa sobrancelha e conhecer aquilo que a sobrancelha traz? Porque igual eu falei no início pra vocês, né? A gente quando vai fazer uma maquiagem, quando a gente vai pra um evento, quando a gente vai pra qualquer lugar, a gente tem a intenção de passar uma imagem, né? Por exemplo, se tu vai pro teu trabalho, dependendo do teu cargo, por exemplo, tu precisa passar um ar de mais autoridade ou até um ar de mais compreensiva, se tu for uma psicóloga, por exemplo, tu tem que passar um ar de mais empatia. E aí, se tu souber trabalhar com a maquiagem, a tua aparência física já vai conseguir trazer esse ar e tu conseguir passar a imagem correta para as outras pessoas, porque a gente está sempre sendo julgada a todo momento. Por mais que a gente pense assim, não, eu não julgo a pessoa pela aparência, eu não quero ser julgada pela aparência, só que isso é inconsciente do nosso cérebro. O nosso cérebro leva apenas 3 segundos para poder ter um pré-julgamento sobre alguém, e isso a gente não tem controle. Então, quando a gente consegue passar a imagem correta, isso é maravilhoso. Por exemplo, se alguém bater na minha porta aqui e eu ver que tem alguém todo de branco, com estetoscópio, eu vou entender que aquilo ali é uma pessoa da área da saúde. A imagem dela fala bem primeiro do que ela possa abrir, do que ela abre a boca. Então, quando a gente consegue passar a nossa imagem correta, isso é maravilhoso, né? E as sobrancelhas, elas impactam muito, né, na imagem. Mesmo que a gente não fale nenhuma palavra, nossas sobrancelhas já falam. E eu tenho certeza que a maioria de vocês, quando olha para uma pessoa que tá com a sobrancelha muito marcada, chama muita atenção. Pra mim, que trabalho com isso, já chama, né? Já chama demais. E pra vocês, eu sei também, porque eu escuto muito isso, sabe? E as sobrancelhas, ela tem o poder de modificar o olhar. Igual eu mostrei nessas imagens aqui pra vocês, né? Dessas 3 imagens dessas meninas. Deixa eu ver umas outras imagens aqui que eu separei pra vocês sobre sobrancelhas. Ó, por exemplo, essa aqui, ó. Ó, a gente tem 3 tipos de sobrancelha, que era o que eu tava falando, né? As sobrancelhas arqueadas. Como é que eu vou saber se a minha sobrancelha é arqueada, se a minha sobrancelha é reta, se a minha sobrancelha é caída? Porque também tem as sobrancelhas caídas, né? Como é que eu vou saber? Eu trouxe esse gráfico aqui pra vocês que vai ficar muito claro. Vocês podem passar uma linha reta aqui na sobrancelha, ó. Aonde começa a tua sobrancelha aqui, né? Então, traça uma linha reta. Se a tua sobrancelha subir muito, ó, tipo a minha sobrancelha sobe lá no meio, ó. Ela sobe e no final ela desce aqui junto com essa linha reta. É uma sobrancelha arqueada. Se eu passar essa linha reta e não tiver esse espaço aqui, ó. Tá vendo esse espaço?
Quando eu passo e não tem esse espaço, é porque a sobrancelha é reta, igual tá nesse gráfico aqui. E tem as sobrancelhas caídas. A gente tem que tomar cuidado com as sobrancelhas caídas também, porque ela dá um ar de mais tristeza, ela dá uma impressão de uma pessoa mais melancólica, sabe? Então, quem tem as sobrancelhas caídas tem que tomar cuidado. Olha como essa moça de baixo ali que tem as sobrancelhas caídas, como ela traz esse ar de mais tristeza. Ela nem tá triste, bem provável, né? Só que ela traz esse ar de mais tristeza. Então, se tu passar uma linha reta aqui na tua sobrancelha e tu vê que essa parte de baixo aqui, que é a cauda da sobrancelha, que eu já vou falar pra vocês também, se tu vê isso, é porque a sobrancelha, que ela... Ó, passei a linha reta, né? E ela cai demais aqui, ó, significa que tu tem as sobrancelhas caídas, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E aí, vocês conseguem entender, ó, bem aquilo que eu falei. A gente tá vendo só os olhos dessas três mulheres e aquela que tá com a sobrancelha mais arqueada, eu consigo ver que ela me traz um ar de uma mulher mais empoderada, de uma mulher mais jovem, de uma mulher mais madura, de uma mulher que sabe o que quer. A segunda, que tem as sobrancelhas retas, eu consigo ver que ela tem um ar de mais autoridade, que ela é uma pessoa mais inexpressiva, que ela é uma pessoa até mais forte. É essa a impressão que dá. Já a terceira moça, aquela que tem a sobrancelha bem arredondada e caída, a sobrancelha curva tem que tomar esses dois cuidados, tá? De ser muito alta e parecer que tu tá espantada, e de deixar muito caidinha aqui e parecer que tu tá com um olhar mais triste. É essa a impressão que essa terceira moça dá, que ela tá com um ar mais triste. E se ela tivesse a sobrancelha bem arredondada e fosse lá em cima, ó, parecia que ela tava sempre bem espantada. Então, cuidado na hora de fazer o preenchimento das sobrancelhas para não trazer uma emoção, uma imagem diferente daquela que tu deseja passar, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês as partes das sobrancelhas, né? Porque a gente só sabe que existe sobrancelha, mas não sabe os termos técnicos da sobrancelha. Então eu vou mostrar aqui pra vocês com uma imagem que eu separei. Achei. Ó, a sobrancelha, ela tem o corpo, que vai até metade da sobrancelha, e ela tem a cauda. E a gente tem que fazer o preenchimento correto dessas sobrancelhas, o corpo e a cauda. E como que tu vai medir o corpo e a cauda dessas sobrancelhas? Gente, me deem um oi, eu quero saber quem é que tá ao vivo nessa live. Tô vendo algumas pessoas aqui, não tô vendo nenhum oi. Que eu já vou começar a explicar pra vocês como que a gente faz o preenchimento correto das sobrancelhas. Porque eu sei que tem muita gente que tem medo de preencher a sobrancelha e fazer algo muito marcado, e fazer algo que chame a atenção demais. Tem gente que tem medo de parecer ridícula com a sobrancelha e acaba saindo na rua assim toda desconfiada. Ah, será que a minha sobrancelha tá bonita? Será que não tá exagerada? Será que tá feia? Então hoje vocês vão aprender a fazer um preenchimento de sobrancelhas bem top, tá? Um preenchimento de sobrancelha bem correto. Oi, Fernando. Oi, Gi. Bom dia, gente! Então, ó, a primeira medida que a gente tem que fazer nas sobrancelhas é o início dela. Deixa eu só parar de transmitir essa imagem aqui. Deu. Ó, o Fernando fala do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro presente na live aqui. Ó, a gente vai fazer o início, a gente vai primeiro marcar os pontos das sobrancelhas. Depois que tu conhecer a sobrancelha tua, tu não precisa mais fazer essas marcações, tá? Hoje eu preencho a minha sobrancelha só de olho mesmo. Mas no início eu aconselho a tu fazer essa medição. Então tu vai posicionar um pincel bem na aba do nariz aqui, ó, bem no meio. Ó, bem aqui no meio do nariz. O meu pincel, ele tá sujinho de pastinha de sobrancelha, tá? Aqui, ó. Então, aqui é o início da minha sobrancelha. E eu tenho que medir os dois inícios, porque pode ser que a minha sobrancelha, uma comece antes do que a outra. Que é o caso da minha, né? Olha só como aqui já sobrou um espacinho e aqui ela tá bem completinha. Então, a gente tem que medir as duas sobrancelhas. E o final da sobrancelha é o segundo passo. Tu vai encaixar esse pincel bem aqui no arco do cupido e vai inclinar ele aqui na abinha do nariz,
vai passar pelo finalzinho do teu olho, olha ali. E aí, vai riscar. É aqui que as minhas sobrancelhas têm que terminar. Ó, falta um pouquinho. Ó, minha sobrancelha ela não vem até o final. Mesma coisa o outro lado. Deixa eu só pegar o produto aqui. Mesma coisa. O arco do cupido, ponta de nariz, passo lá no finalzinho do olho e vou marcar. Ó, vocês conseguem perceber que essa já é mais compridinha, né? Tá feita a marcação do início e do final da sobrancelha. E o ponto alto da sobrancelha, no meu caso, né, que tenho sobrancelha arqueada, ou que quem não tem sobrancelha arqueada, que quer transformar essa sobrancelha em mais arqueada. Mesmo quem não tem a sobrancelha arqueada, tem o ponto alto, tá? Só que a sobrancelha arqueada, o ponto alto, ele é mais alto. Eu vou colocar o meu pincel aqui na abinha do nariz também. E ele tá reto, né? E eu vou dar uma leve inclinadinha e vou passar bem no meio da íris do meu olho e vou marcar. Aqui é o ponto alto da minha sobrancelha. A mesma coisa do outro lado. Pincel na aba do nariz, dou uma leve inclinada, passo bem no meio da íris do meu olho. E aqui, aqui é o ponto alto da minha sobrancelha. Aqui tá marcadinho. E agora eu vou fazer o preenchimento. E Joyce, como que faz o preenchimento? Qual o material para fazer o preenchimento? Então, hoje a gente tem vários, né? A gente tem tem uns gelzinhos de sobrancelha que tu só pente a sobrancelha e já tem cor, mas não vai ser tão eficaz esse preenchimento, mas dá pra usar. Tem essas pastinhas de sobrancelha, tipo essa aqui é uma da Avon, na cor castanho claro. Eu uso muito em cliente que é mais loirinha, sabe? Porque ela é bem amarronzado, ó. Você consegue perceber que é bem marronzinha. Pro meu tom de sobrancelha não dá. Mas ela é muito boa. Essa pastinha aqui, ela deixa a sobrancelha um pouco mais grossa. Então, pra quem tem bem pouquinha sobrancelha, eu indico bastante o gelzinho de sobrancelha. Existe também lápis de sobrancelha. Eu acho que eu não tenho nenhum aqui, porque eu não tenho muito costume de usar lápis de sobrancelha. Mas tem gente que se adapta demais com lápis. Eu indico também pra quem tem pouca sobrancelha, tá? E tem sombra. Eu gosto muito de preencher minha sobrancelha com sombra, ó. Eu uso muito essa aqui, ó. Tá bem usadinha, né? Dá pra ver. Porque ela é bem do tom, ela é bem acinzentada, ó. Ela é bem do tom da minha sobrancelha. Vocês têm que escolher uma sombra, ou lápis, ou pastinha que seja mais próximo do tom da tua sobrancelha e que seja próximo do tom da raiz do teu cabelo, tá? É bem importante. Que a gente hoje no mercado tem uma gama enorme de cores. E eu vejo pessoas com sobrancelhas bem acinzentadas, tipo a minha, usando sombra ou lápis marrom. E aí fica estranho, sabe? Fica algo que chama demais atenção. E a nossa intenção com preenchimento de sobrancelhas é apenas deixar elas um pouco mais marcantes, deixar elas um pouco mais preenchidas e algo mais natural, né? A sobrancelha, com o longo dos anos, das décadas, né? Ela veio se modificando. A gente teve uma década que a sobrancelha era super fina, depois a gente teve sobrancelhas um pouco mais grossas. A gente teve uma época em que a gente nem tirava as sobrancelhas, né? Deixava ela o mais natural possível. Teve, se eu não me engano, nos anos 70 ou 80, as mulheres raspavam toda a sobrancelha e faziam com lápis preto um risco bem fino. Isso era tendência no momento. E a tendência da sobrancelha, ela veio se modificando ao longo das décadas. E hoje, no ano de 2021, a gente tem a tendência de trabalhar com sobrancelhas um pouco marcadas e desenhadas, sim, só que com um aspecto mais natural. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, né, eu preenchia minha sobrancelha com um gelzinho de sobrancelha, assim, marcava bem ela e ainda passava corretiva ao redor para ela ficar bem marcada. Era a tendência do momento. Mas tem gente que ainda gosta dessa tendência de sobrancelha, não tem problema nenhum, tá? Mas hoje eu vou começar a fazer o preenchimento da minha com sombra, como eu falei pra vocês que eu gosto de fazer. O primeiro passo pra fazer sobrancelha, pra preencher, é pentear. Porque assim, ó, isso aqui, gente, é cabelinho. Como a gente penteia o cabelo da cabeça, a gente tem que pentear o cabelinho da sobrancelha também, né? Porque às vezes
A gente tá andando na rua com a sobrancelha assim bem despenteada. E é feio, né? Eu pelo menos acho feio. E eu vou começar a preencher ela. Eu peguei com sombra, porque é da forma que eu mais me adapto, tá? Mas vocês podem começar a fazer com lápis ou com um gelzinho, com o que vocês achar melhor. E eu sempre gosto de começar a preencher no meio, porque aqui eu acabei de pegar produto, então, pegar a sombra, né? Então, eu tô com a maior quantidade concentrada aqui. E eu gosto de deixar a sobrancelha, né, pra ficar mais natural, nesse início de sobrancelha, mais leve, com menos sombra. Então, eu já começo concentrando essa sombra aqui. Então, eu vou desfazer essa marcação, porque eu já sei onde é. E eu vou fazer primeiro essa curvinha da sobrancelha. Hoje eu vou fazer até um pouco mais marcadinha pra vocês conseguirem entender, tá? E tem que tomar cuidado pra gente não deixar muito forte. Então, a mão tem que estar sempre muito leve. Eu sempre falo que na maquiagem, a mão sempre tem que ser com precisão. Então, tem que ser um traço preciso, porém leve. Se eu apertar demais, eu vou fazer uma sobrancelha muito marcada, que vai ficar muito feio e vai chamar muita atenção. E que a maioria das pessoas não gosta de sobrancelha assim. Ó, então, eu fiz o preenchimento aqui, nesse ponto alto. E vou trazer até aonde eu fiz a marcação, que é onde tem que terminar a minha sobrancelha. E agora eu vou preencher a parte de baixo. Da mesma forma. Começo do meio pro final. Gente, tô vendo coraçõezinho subir aqui. Quem é que tá dando coração nessa live? Quem não tá, por favor, né? Apertem corações. Vamos compartilhar essa live com as amigas de vocês. Porque estou ensinando aqui como preencher a sobrancelha, que é uma dica de utilidade pública praticamente, né? E eu vou preencher a parte de baixo. Oi, Cálita, bom dia. Bom dia, Clarinha. Agora que eu vi que a Clara entrou. Olha só a diferença já de uma sobrancelha para outra. Obrigado, Cálita. Ó, e eu posso preencher... Ó, se eu tiver... Tem gente que tem falhas no meio da sobrancelha, tá? Eu não tenho muita. Mas quem tem pode vir com mais um pouquinho de sombra e preencher aqui o meio da sobrancelha. Ó, o final da sobrancelha já temos preenchido. E agora eu vou preencher o início. Então, deixa eu apagar isso aqui. Porque senão vai ficar muito marcado. E aí, o início da sobrancelha, lembra que eu falei que tem que ser um pouco mais sutil, um pouco mais leve? Como se a sobrancelha estivesse fazendo esse degradê, sabe? Começando mais fina e terminando começando mais fina não. Começando mais leve e terminando um pouco mais marcada. Então, eu peguei um pouquinho de sombra e vou tirar um pouco na minha mão. Porque se eu vim direto... Eu peguei muita sombra. Deixa eu mostrar pra vocês o que vai acontecer. Peguei sombra e vim direto com essa sombra aqui, ó. Olha a marcação que vai fazer. Sombra no geral, Cálita, por isso que eu gosto de sombra de sobrancelha, porque ela dura mais. Eu sinto uma maior durabilidade por ela ser algo sequinho. Quando a gente usa pastinha de sobrancelha ou quando a gente usa um lápis, eles têm a tendência de ser um pouco mais cremosos. E produto cremoso já não dura tanto. Eu uso essa sombra da Mary Kay aqui, ó. Na cor Expresso, se eu não tô enganada. Isso, na cor Expresso. Que ela é mais acinzentada. Eu não tenho lembrança. Eu acho que a tua sobrancelha deve ser bem da cor da minha sobrancelha. Se ela é mais acinzentada, que é essa cor. Se a tua sobrancelha for um pouco mais amarronzada, tem que procurar uma sombra um pouco mais marrom. Eu gosto muito da pigmentação dessa sombra aqui, tá? Tem alguns quartetos de sobrancelha, duos de sobrancelha. Eu já usei um da Vult, que é muito bom, uma sombra de sobrancelha da Vult, que também é maravilhosa. Não precisa ser uma sombra específica para sobrancelha. Qualquer sombra que tu passar na sobrancelha vai pigmentar, tá? E eu adoro essa sombra aqui, tá? Se tu quiser, eu também vendo, tá? Fazer um merchan aqui, se tu quiser, eu também vendo essa sombra. Ela é maravilhosa. Eu uso há anos essa sombra de sobrancelha, ela dura o dia inteiro. Então, vocês viram que ficou muito marcada, né?